Boa tarde, minha rapaziada vascaína. Ricardo Rigas falando para o canal Rigas do Canal Vascaíno. Daqui a pouco, às 18h30, Vasco vai enfrentar o Fluminense no Maracanã pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Né? O Vasco está na 13ª posição, tentando aí sair cada vez mais longe aí dessa zona perigosa, zona de rebaixamento. E hoje uma vitória seria interessante para esse fim, para esse objetivo. Né? O Vasco vem com desfalques, né? Os normais por contusão, né? Paê está na fase de transição, assim como o Estrela. O deveria estar em recuperação ainda está fazendo fisioterapia. Né? E o Coutinho está suspenso. Então ele desfalque, ele foi expulso na partida contra o Fortaleza. Então o Vasco não tem o Felipe Coutinho para essa partida. O Vasco, gente, ele tem na escalação, a dúvida é justamente quem vai entrar na vaga do Coutinho. Né? A defesa é a mesma. Né? Vai jogar o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton. Aí no meio-campo, Hugo Moura, Tietê. E aí você tem um leque de opções. Né? O Diniz tem um leque de opções para escolher quem que ele vai colocar aí dentro dos relacionados, né? Ele pode colocar, desde o Garré, o Jean Davi, que estão relacionados. O Garré não tem sido utilizado muito pelo Diniz. O Jean Davi nem relacionado, foi relacionado hoje, desta vez, por conta do Coutinho. E aí você tem o Aisson, você tem o Paulinho, você tem o Esforza, o Matheus Carvalho e o Lodi Augusto. Né? Esses já foram mais utilizados pelo Diniz. Né? Já o Garré e o Jean Davi correm muito por fora. Né? Correm muito por fora. O Jair não está relacionado para a partida também. Né? E então são essas 5 opções que o Diniz usa mais. E você tem o Jean Davi e o Garré correndo por fora. Né? Se ele quiser colocar o Paula, né? Ele vai colocar um meio-campo mais fechado. Então ele ia jogar no 4-1-4-1 ou no 4-3-3 sem aquele meia avançado, ou seja, ia jogar com 3 volantes e 3 atacantes. Só que aí você, ou o Tietê ou o Paulinho, teria um pouco de liberdade para chegar na área, né? Para encostar nos atacantes. Se você colocar o Esforza, mesma situação de colocar o Paulinho, sendo que o Esforza vai cair mais pela esquerda. Também deve ter um pouco mais de liberdade para agir. Aí o Tietê ficaria um pouco mais recuado. Né? Também o 4-3-3 sem meia. Se você colocar o Matheus Carvalho, aí você coloca 2 volantes, tá? E você dá liberdade para o Tietê. Ou seja, Matheus Carvalho e o Hugo Moura vão ficar um pouco mais recuados. Lógico, eles vão chegar também um pouco à frente, porque o Diniz gosta de ter mais jogadores chegando no ataque. Né? Por isso que a compactação do time é importante, né, nesse momento. Né? Porque tem posse de bola, então você tem que ter essa situação. E o Lodi Augusto e o Aisson que seria colocado do lado esquerdo. Né? E, olha, do lado esquerdo, o Nuno Moreira viria para o meio. Né? Aí você colocaria o Ryan do lado direito, ou o Aisson para o lado direito, o Ryan para o lado esquerdo e o Verratti na frente. Né? Se você colocasse isso. Porque em qualquer alternativa com volantes, o Nuno Moreira vai permanecer do lado esquerdo do ataque. Tá? Porém, se você colocar o Aisson ou o Lodi Augusto, você muda essa configuração, né? Você traz o Nuno Moreira para o meio de campo e aí você tem 2 pontas abertos. Lodi Augusto do lado esquerdo, Ryan do lado direito. Né? Se você colocar o Aisson vai para o lado direito, se desloca o Ryan para o lado esquerdo e o Verratti para o ataque, né? Lá na frente. Ou um 4-4-2, um 4-3-1-2. Né? Você pegaria o Ryan, colocaria o Ryan na frente, colocaria 3 volantes. Aí você colocaria centralizado o Nuno Moreira e colocaria os dois atacantes, tanto o Ryan quanto o Verratti, no meio, né? Fazendo um 4-3-1-2 com os caras ali. E com 3 volantes, você
em teoria, você abriria totalmente os corredores, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Então, subiria os laterais para fazer o apoio pelos lados, para você ter o cruzamento para a área, para aproveitar a presença de área do Verratti, entendeu? Então, várias possibilidades, né, que o Diniz tem de forma tática. Ele deve ter treinado todas elas, ou algumas delas, né? Mas são hipóteses que podem acontecer no jogo, né? Dependendo das circunstâncias da partida, você pode ter você mudar a configuração do time, entendeu? Você pode jogar com um modelo aberto, como sempre joga, outro puxando para o meio, avançar o Ryan. Você tem um leque aí de opções para se atuar, certo? Então, o desfoque do Coutinho vai ser até uma experiência assim, importante, porque você vai ter uma noção de como um time vai ficar sem o Coutinho em campo. Então, como o campeonato é muito corrido, o calendário já foi comentado várias vezes, o calendário é corrido, você joga quarta, domingo, terça, ou sábado, terça e sábado, quarta, domingo, terça e sábado, quarta, domingo, aí menos de novo, terça, sábado, quarta, domingo. Então você treina no jogo. Os treinadores treinam o time nas partidas. Esse calendário é maluco. Então, é um dos motivos também do futebol brasileiro estar nessa draga. O calendário, que é muito apertado, tá entendendo? Você não tem tempo para treinar, parar os times, treinar, desenvolver as jogadas ensaiadas, posicionamento da defesa, posicionamento do ataque, as alternativas que você tem caso você não consiga treinar a situação de jogo, você está com menos um, tá entendendo? O teu time está com menos um, o time adversário está com um a mais, está com um a menos, você tem modificação nessas configurações. Então você não tem tempo para desenvolver esse trabalho. O treinador no futebol brasileiro, ele tem que saber telepatia, porque aí ele transmite durante os jogos telepaticamente para os jogadores. Porque parar para treinar é impossível. Nesse calendário maluco, né, de quem disputa 3 competições, é inviável, não dá, sabe? É muito complicado para o treinador. Então, a gente tem que ter cada vez mais treinadores com competência para passar na conversa, no vídeo, na preleção, porque você ir para o campo é raro. Quando você tem uma semana para treinar, o nego solta fogos. Então, a escalação do Vasco deve ser essa aí, tá? Tem essa dúvida no meio de campo, você tem esse leque de alternativas para você colocar. Eu livraria o Lucas Zuccarello e o Helder para essa partida, entendeu? Para pelo menos ambientar o Helder. O Zuccarello já participou de jogos como profissional, já o Helder não. Mas leva o garoto para ambientar, tá entendendo? Mesmo que tenha, às vezes façam treinos contra jogadores do profissional, mas você não tem a vivência diária. Então, leva para um jogo, sabe? Relaciona com o garoto para um jogo desse aí, para ver para sentir a pressão, como é que sentir o ambiente, né? Então você tem. O Luiz Gustavo é um exemplo. O Gustavo estava lá, o outro que estava lá antes do Diniz não usava. O Lucas Freitas já voltou de contusão. Mas o titular atualmente é o Luiz Gustavo. E está jogando bem, o menino está jogando bem. Então tem que deixar a molecada jogar. Tem que deixar a molecada mostrar o seu trabalho, o serviço. O outro técnico não gostava de usar jogador da base. Já o Diniz, felizmente, o Diniz gosta de usar a base para poder formar seus times. E que é muito inteligente diante das circunstâncias que o Vasco está hoje, tipo transfer ban, e mesmo se não tivesse. A questão econômica, você revelar jogadores, os caras, você dá cancha para essa molecada da base chegar, se desenvolver, mostrar seu futebol, mostrar o seu trabalho, mostrar o potencial, e depois o clube vende. E arrecada a grana. Então é simples. Você não tem dinheiro para contratar, ou não pode contratar, usa a base. Queima a espinha dorsal e usa a base. E vamos que vamos. Entendeu? Então, 6h30 da tarde, 18h30, Fluminense e Vasco, manda do Fluminense, no Maracanã, 10ª rodada do Brasileirão Série A. Torcer pro Vascão vencer essa partida e conseguir sair dessa draga aí de ficar lá embaixo na tabela, passar para a primeira página da tabela e seguir em frente na temporada com coisas boas.
Aqui foi Ricardo Rigas falando para o canal Ricardo Cara Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal. Se der, faço o pós-jogo. Eu vou ver o jogo, vou saindo para ver o jogo, tá ok? São agora 16 e... Deixa eu ver aquele relógio. 16h20. Daqui a pouco eu tô, ó, pimba, no Maraca para assistir a partida. E aí a gente conversa mais tarde, ok? Curtam, comentem, compartilhem. O canal Ricardo Cara Vascaíno, dê essa moral. Tenham todos uma boa tarde, que o Vasco vença a partida. E um beijo no coração.